Fórmulas. Vamos ver agora a fórmula de soma. Então, eu vou digitar aqui dois valores, 5 e 6, em duas células, né? É no C1 e no D1. E aqui no E1 eu vou colocar o resultado. Eu coloco igual, primeira célula, final de adição e a segunda célula. Dou Enter e pronto, o resultado está aqui. Eu posso também colocar célula dentro da célula, né, colocar direto a informação, igual o valor 5 mais 6. Bati o Enter, também deu 11. Qual que é a diferença? Se eu mudar a informação aqui da célula, 20, por exemplo, e der um Enter, aqui ele fez a alteração para a gente, certo? Referente à célula, e aqui ele manteve o mesmo valor, porque aqui está 5 mais 6. Eu teria que mudar dentro da célula para fazer a alteração, tá? Eu tenho que tomar cuidado em relação a isso, essa parte. Na minha opinião, eu acho melhor sempre fazer referência à célula do que simplesmente colocar os valores, tá? Aí aqui nós temos também o caso da subtração, então eu coloco igual, faço referência à célula, menos referência a outra célula. Ele vai considerar a regra de sinais. Repare que o 20, que é o maior número, que é o D1, na frente tem o menos. Então, vai ficar 5 menos 20, que vai dar 15. Como o sinal de menos é referente ao maior, que é o 20, vai ficar menos 15. Está aí, ó. Se eu quero colocar como valor positivo, igual, eu coloco primeiro o maior valor, menos, e aí o menor valor, que é o 5, que é o C1, e dou Enter. Isso daqui tem que tomar cuidado porque depende muito da regra de negócios, do que você vai aplicar e assim por diante. Então você tem que analisar cada situação, como que vai ser aplicado, não tem uma regra, tá? Por exemplo, um saldo bancário pode ficar negativo, né? Um estoque, não tem como o estoque ficar negativo, não tem como a empresa vender mais do que tem no estoque, então não pode ficar negativo. Né? Então tem que analisar sempre a regra de negócios da empresa. Vou fazer agora o processo de multiplicação. Colocar primeiro a célula C1, asterisco, que é o multiplicado, e depois o 20, que é o D1, para fazer a multiplicação. E deu o resultado. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado. Então, tanto faz você colocar C1 vezes D1, ou então D1 vezes C1, que o resultado vai ser absolutamente o mesmo. Por exemplo, aqui agora eu vou inverter. Vou colocar o D1 asterisco C1. O resultado foi o mesmo, tá? E por último, igual, vou fazer a divisão. Vou colocar 20, a barra, que é a divisão, e o 5, que é o C1. E deu 4. 20 dividido por 5 dá 4. Se eu inverter 5 dividido por 20 e der um Enter, 0,25. Então ele fez a divisão colocando aí com números decimais, tá? Então depende muito de como que você quer realizar esse cálculo. Se vai ser o maior dividido pelo menor ou o menor dividido pelo maior. E aí a única diferença é que um ele vai colocar a divisão normal, né, e outro a divisão com casas decimais. Pode acontecer também, por exemplo, se aqui fosse 21, ele poderia colocar aqui também casas decimais, porque para poder bater o valor correto. Então, aí nós temos nossas fórmulas. Nossas fórmulas é o que nós usamos os operadores matemáticos, tá? Soma, subtração, multiplicação e divisão. E temos um, que geralmente isso daqui é o que a gente aprende na escola, né? E temos um que é a potenciação. O que seria a potenciação? Por exemplo, 6 acento circunflexo, aperta o espaço para ele poder aparecer, 2. O 6 multiplicado por ele mesmo, o número de vezes que eu indiquei. Então, como tem o 2 depois do acento circunflexo, é o 6 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 6 vezes 6, que dá 36. E aí temos o resultado. Se eu colocasse, por exemplo, 5
acento circunflexo elevado à terceira, né? Daria 125. 5 vezes 5, que dá 25. 25 vezes 5, que dá 125. E assim por diante. Então, nós temos esses 5 operadores matemáticos. O que é importante você saber? Qual que é a sequência, qual que é a regra de execuções, tá? De operações. Ele vai realizar primeiro o acento circunflexo, que é a potenciação, depois a barra, que é a divisão, depois o asterisco, que é a multiplicação, depois o sinal de mais, que é a soma, e o item, que é a subtração. Então, ele vai realizar nessa sequência, tá? Soma e subtração são os mesmos, tá? Agora, a barra, o asterisco, vai nessa sequência, e primeiro é a potenciação. Tá? Então, por exemplo, se eu colocasse assim, 4 mais 5 vezes 4. Qual que seria o resultado? Para o vídeo e pensa um pouquinho, e aí fala o resultado. O resultado aqui seria 124. O resultado aqui seria 24. Por quê? Vamos lá. Ele não vai realizar aqui primeiro. Ele vai realizar primeiro a multiplicação. 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 4 vai dar 24. E assim por diante. Então, ele vai realizar sempre nessa sequência os cálculos. Primeiro potenciação, depois divisão, depois multiplicação, depois soma e subtração. Tá? Em conjunto aí ele vai realizar esse cálculo. Aí ele vai na sequência que você montar a sua operação, seguindo a regra de sinais. Tá? Então é importante você saber essa sequência, porque dependendo de como que você aplicar, ele pode resolver um cálculo diferente. Por exemplo, vamos calcular uma média. 8 mais 8 mais 8 mais 8, dividido por 4. Quanto que vai dar aqui? Para o vídeo e pensa um pouquinho e responde. No caso aqui, vai dar 26. Por que 26? 8 dividido por 4 dá 2. 2 mais 8 dá 10. Mais 8 dá 18. Mais 8 dá 26, que está aqui. Se nós queremos primeiro somar para depois dividir, eu coloco entre parênteses, que eu quero somar primeiro. Então, vai ficar entre parênteses o que ele vai fazer primeiro. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. 32 dividido por 4, aí sim vai dar 8. Tá? Então, é importante saber isso. Na matemática convencional, nós temos parênteses, colchetes e chaves. No Excel, trabalhamos só com parênteses. Parênteses dentro de parênteses, parênteses dentro de parênteses, para ele poder realizar o cálculo na sequência que você indicar. Até a próxima aula.